Olha, para quem é professor, para quem está em sala de aula, a gente sabe, engajar a turma em temas que são complexos, às vezes até polêmicos, é um desafio e tanto, né? Mas e se a gente pudesse virar o jogo? E se desse para transformar justamente essa complexidade toda numa ferramenta de aprendizagem super poderosa? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, desvendando uma metodologia ativa fantástica, o júri simulado. Pois é, a grande questão é essa, né? Como é que a gente pega um assunto que, nossa, divide opiniões e, em vez de fugir dele, a gente usa justamente ele para construir conhecimento, para desenvolver o pensamento crítico, o respeito? Bom, o júri simulado aparece como uma resposta, sabe? Uma resposta bem estruturada e super dinâmica para esse desafio. Então, para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser bem simples. Primeiro, o que é o júri simulado, depois, por que ele funciona tão bem, aí a gente vê quando usar, como aplicar na prática e para fechar, uns exemplos bem concretos, combinado? Então vamos nessa. Beleza, então vamos começar pelo começo, pela definição. Afinal, o que é exatamente essa metodologia do júri simulado? Então a ideia é bem essa que o nome sugere. É uma simulação de um julgamento, de verdade. A turma se divide, sabe? Tem o grupo de acusação, o de defesa, os jurados, tudo para analisar um tema que gera controvérsia. E aqui tá o pulo do gato. A discussão não é baseada em eu acho que. Não, ela se baseia em argumentos sólidos e em evidências que os estudantes pesquisaram antes. E aí alguém pode pensar, ué, mas isso não é a mesma coisa que um debate? E a resposta é não. Olha só a diferença. Um debate informal pode ser mais solto, né? Cada um dá sua opinião. Já o júri simulado, ele tem uma estrutura, tem regras, tempo certo para falar e, o mais importante, exige pesquisa de verdade. A argumentação precisa ser fundamentada, com fatos, com dados. É esse rigor todo que faz a mágica pedagógica acontecer. Tá, já entendemos o que é. Mas por que funciona tão bem? O que faz o júri simulado ser uma ferramenta tão eficaz na prática? Vamos dar uma olhada nos ganhos reais disso, tanto para os alunos quanto para a dinâmica da sala de aula. Olha, os benefícios são muitos e vão bem além de só aprender o conteúdo da matéria. A gente está falando aqui de desenvolver competências que são para a vida. Pensa bem, o pensamento crítico é superativado, porque eles precisam analisar fontes diferentes. A argumentação e a oralidade, nossa, são exercitadas o tempo todo. E tem que ter escuta ativa, né? Senão, como é que vai contra-argumentar? Fora a tomada de decisão, o respeito por quem pensa diferente, são lições muito valiosas. E para o professor, é uma chance de ouro de ver tudo isso acontecendo ali, na sua frente. E de quebra, perceber como a turma fica engajada. Ok, já vimos que a ferramenta é poderosa. Mas a pergunta que fica é, quando que é o momento certo de usar? Em que tipo de situação ela funciona melhor? Vamos ver agora os contextos ideais para a aplicação. O júri simulado é, perfeito para aqueles temas que não têm uma resposta pronta, sabe? Aqueles assuntos complexos, dilemas éticos, questões sociais que estão aí no nosso dia a dia, controvérsias da ciência ou da história. Basicamente, qualquer assunto que peça uma análise de vários pontos de vista é um prato cheio. E o legal é que funciona super bem, tanto no ensino fundamental quanto no médio. É só uma questão de adaptar a complexidade do tema para a idade e maturidade da turma. Beleza, a teoria é ótima. A gente já entendeu. Mas e na prática? Como é que a gente tira isso do papel? Como um professor consegue organizar e aplicar um júri simulado de um jeito que funcione de verdade na sala de aula? Vamos para o passo a passo. Olha, dá para dividir tudo em 4 passos bem simples. O primeiro é a preparação. Aqui o professor escolhe o tema-problema, define quem vai ser quem e, gente, isso é super importante, estabelece regras bem claras para todo mundo. O segundo passo é a pesquisa. É hora de orientar a turma a buscar boas fontes, a preparar os argumentos. A terceira etapa é a sessão em si, o grande dia do julgamento. Aqui o professor é o mediador, garantindo que tudo corra bem. E por último, o fechamento. E atenção, a atividade não acaba quando sai o veredito, não. O final mesmo é com a síntese do professor, que vai amarrar a discussão com o conteúdo da disciplina e dar um feedback para a turma toda. E para tudo isso ficar ainda mais palpável, vamos ver agora como essa metodologia funciona em disciplinas diferentes. Porque é aí que a gente vê como essa ferramenta é versátil de verdade. Imagina só numa aula de língua portuguesa. O tema-problema poderia ser: a mídia é responsável por espalhar fake news. Os alunos não iriam só debater por debater. Eles teriam que mergulhar em editoriais, reportagens, posts, sabe? Usar as evidências do próprio texto para construir a acusação e a defesa. De repente, a análise de texto ganha um propósito super real, super urgente. Agora pense em história.
A gente pode colocar uma figura histórica no banco dos réus, ou uma decisão polêmica de um governo. Aí a turma teria que mergulhar de cabeça no contexto da época, analisar documentos, fontes primárias, tudo isso para julgar aquelas ações com base no que se sabia naquele tempo, entendendo as causas e as consequências. A história deixa de ser uma coisa lá do passado, distante, e vira um verdadeiro caso a ser investigado. Porque no final das contas é exatamente isso que acontece. Essa metodologia simplesmente eleva o nível do debate. Ela transforma a sala de aula. O espaço deixa de ser só um lugar onde o conteúdo é exposto e se torna um verdadeiro tribunal de ideias. Um lugar onde as leis principais são o pensamento crítico e a argumentação bem fundamentada. E tudo isso nos traz para uma reflexão final, né? Depois de ver o potencial de uma ferramenta tão rica, a pergunta que fica para cada professor, para cada educadora é: que tema polêmico, relevante e, por que não, fascinante a sua turma poderia julgar para ter uma aprendizagem daquelas que a gente nunca mais esquece? Fica aí a provocação. Toda essa nossa conversa foi baseada no excelente trabalho do professor Marcos Suender da Silva França, elaborado para Edu10. A gente espera que tenha sido útil e que inspire muitas práticas inovadoras por aí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!